Deus ele nos fez livres, mas o que acontece quando nós abusamos dessa liberdade para buscar aquilo que não nos traz felicidade? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 12 do livro do Christopher Ash. O capítulo é Libertando a Liberdade. Eu sou o Matheus Vitor, sou estudante de psicologia, e aqui no Instituto Fortilha eu falo sobre teologia do corpo, educação dos filhos, relacionamento familiar. Se você deseja conhecer mais sobre esses assuntos, eu te convido a se inscrever aqui no canal e deixar o seu gostei, porque isso faz com que este vídeo alcance outras pessoas. Bem, quando nós falamos sobre liberdade, nós precisamos sempre entender que a liberdade só existe quando ela nos conduz para o caminho da verdade, aquele caminho que nos traz mais felicidade. Inclusive, Santo Agostinho, ele traz uma distinção, que uma coisa é o livre-arbítrio, outra coisa é a liberdade. Muitas vezes nós confundimos esse termo hoje em dia, porque a gente pensa que a liberdade é fazer aquilo que nos dá vontade. Mas Santo Agostinho ele vai dizer que isso é o livre-arbítrio. Deus ele nos fez livres a tal ponto que nós podemos escolher qual caminho seguir. Eu posso escolher fazer o bem e posso também escolher fazer o mal. Eu sou livre, né? Existe essa liberdade do livre-arbítrio. Mas a verdadeira liberdade, com L maiúsculo, ela somente acontece quando nós escolhemos o bem. Porque quando nós escolhemos o bem, é como se o nosso coração dilatasse de alegria e de felicidade. Então, a liberdade, ela não é simplesmente essa capacidade de fazer escolhas, mas de fazer as escolhas corretas. E aqui, quando a gente lança, né, para fazer um paralelo entre aquela pessoa que vive segundo a liberdade e aquela pessoa que vive segundo a libertinagem, nós encontramos um abismo de diferença. Nós podemos trazer um exemplo extremo de um drogado, uma pessoa que utiliza droga. Ele se viu como uma pessoa onde poderia fazer escolhas, inclusive a escolha de usar drogas. Então ele entra nesse mundo, ele usa uma vez, usa duas vezes, usa 10 vezes, a tal ponto que ele fica escravizado a isso, ele fica um dependente químico, né? Um dependente da droga. Então, o drogado, ele não pode, determinada altura do campeonato, simplesmente olhar para dentro de si e falar assim: amanhã eu não vou mais usar droga. Quem dera se fosse assim, não existiriam tantas pessoas que perdem a vida, tantas fazendinhas de recuperação que buscam auxiliar esse tipo de pessoa, porque eles se encontraram numa situação tão extrema, numa areia movediça tão forte, onde eles se veem incapazes de sair daquela situação. Eles abusaram da liberdade. E nós precisamos trazer isso para dentro da questão da moral sexual também, para a virtude da castidade. E aqui o autor ele traz um casal que vive a relação sexual de forma desordenada. Eles são tão dependentes dessa desordenamento, tão dependentes desse vício, que muito dificilmente eles vão conseguir olhar para dentro de si e falar assim: a partir de agora, a gente vai viver essa vida sexual de forma ordenada. Vamos nos abster. Às vezes, talvez um casal de namorado que precisa esperar o casamento, seja também dentro do casamento, onde tem os períodos que a gente precisa é, ter essa certa abstinência por conta de questões da vida, como às vezes uma viagem, como talvez os ciclos da mulher. O casal que vive desordenado, ele não consegue viver essa ausência, porque ele está dependente disso. E é justamente a virtude da castidade, é justamente a liberdade que nos permite viver de forma ordenada. Porque um casal livre, eles podem falar: nós vamos fazer o ato sexual. Agora, um casal que está numa vida desregrada, numa vida viciada, eles não conseguem dizer o contrário. Então, qual que é a verdadeira pessoa livre aqui nesse jogo? Qual que é a verdadeira liberdade? Aquela que te deixa livre para fazer boas escolhas, aquela que te deixa livre e não te amarra a nada. E nesse ponto, São João da Cruz ele trazia um relato que sempre mexeu muito comigo. Ele falava: um pássaro que tem amarrado a seus pés, né, amarrado as suas patas, uma corrente grossa, ele não é livre, ele não voa. Mas também aquele pássaro que tem amarrado uma cordinha muito fina, uma linha, ele também não voa. Então, eu não sei, nós precisamos viver a liberdade de forma plena e não se apegar
nem aos pecados grandes, nem mesmo aos pecados pequenos, porque eles nos impedem de alçar voos mais altos. E nesse ponto, o autor ele traz um relato de um filme do Homem-Aranha. Se eu não me engano, Homem-Aranha 1, onde tem o Dr. Octopus, aquele homem cheio daquelas garras de metal que é colada nas suas costas. Qual que é a história do Dr. Octopus? Ele era um cientista que ele queria encontrar um avanço tecnológico, ele estava lá fazendo algumas fusões, ele já estava deixando a mulher de lado, porque ele vivia mais pelo trabalho, e naquela ganância de descobrir algo, aquela ganância ele acaba se perdendo, porque naquele momento acontece um erro no experimento, e aquelas garras de ferro, elas juntam-se nas suas costas, e ele começa a ser dominado por aquilo. Aqui a minha ideia não é trazer, eu não sou nenhum especialista no filme do Homem-Aranha, mas não é trazer de forma detalhada os acontecimentos da história, do filme, mas entender que a ganância de ter algo fez com que ele fosse escravizado por aquilo. No filme a gente consegue perceber que parece que existe uma dupla vontade nele depois, tanto que faz ele ficar vilão. Na cabeça dele era uma pessoa boa. Existe como se fosse o Sméagol do Senhor dos Anéis, aquela onde ele conversa consigo mesmo, né? O Gollum. Existe parece que um Gollum mau e um Gollum bom. Aquela pessoa que fica dividida porque ela está escravizada, uma vontade escravizada pelas paixões. E no filme do Homem-Aranha, o Christopher West ele relata que o Dr. Octopus ele começa a ser escravo daquelas garras, começa a dominar a vida dele. Isso traz destruição para ele e para as pessoas que estão em volta. Inclusive, no filme, ele mata a própria esposa nisso. E essa questão de matar a própria esposa traz para a gente algo muito central. Porque o amor, quando ele é vivido de forma desordenada, antes, depois do casamento, ele começa a matar a nós mesmos e matar as pessoas ao nosso redor. De modo especial, o casal. Quando um homem vive a sua sexualidade de forma desregrada, ele fere a si mesmo e fere também a sua esposa. A esposa, quando vive de forma desregrada, ela fere a si mesma e fere também a seu marido. Então, o casal ele precisa tomar muito cuidado com isso, porque é preciso viver a liberdade de forma plena, não se apegando a nada que nos impeça de alçar voos para aquilo que é mais alto. E aqui nós precisamos fazer uma distinção. Uma coisa é viver segundo o Espírito, outra coisa é viver segundo a carne. A Bíblia ela traz esse relato, porque quando nós vivemos segundo o Espírito, nós vivemos a lei de forma leve. É claro que é difícil a gente frear alguns impulsos que nós temos, mas é justo que muito custe aquilo que muito vale, e um amor genuíno, um amor purificado é algo muito valioso, que traz paz para a nossa vida. Então nós precisamos nos esforçar para alcançar isso. Isso é viver segundo o Espírito, é a leveza da lei. Quando nós vivemos pela carne, a castidade começa a ser algo muito pesado, porque parece que o bem mais valioso é aquele que está na carne, talvez o prazer, talvez algo nesse sentido. Então nós somos chamados a viver a nossa liberdade buscando aquilo que é mais elevado, vivendo segundo o Espírito. E é preciso crescer no amor, é preciso se entregar e cultivar esse amor genuíno dentro dos nossos corações. Se você deseja entender mais sobre isso, esse é o tema do nosso próximo vídeo. Te convido a se inscrever no canal para não perder esses materiais e também compartilhar para que mais pessoas conheçam a teologia do corpo e cresçam também desse amor ordenado, desse amor genuíno. Até mais, até o próximo vídeo.